Pegue o Evangelho e abra em Marcos, capítulo 12, versículo 17. E assim que você achar, vê se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho e mostre para a pessoa aonde nós vamos ler. Já acharam? Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Amém? Eu vou ler de novo. Jesus está sendo interrogado pelos fariseus e pelos herodianos. Os fariseus se constituíam na seita mais fanática que havia em Israel naquela época. Eles achavam que só eles, os fariseus, estavam certos e só eles iriam para o céu. E eles foram interrogar Jesus. E os herodianos eram os partidários do rei Herodes. Então você vê que os fariseus representam os mais fanáticos do mundo espiritual. E os herodianos representam os mais fanáticos do mundo material. Porque eles viviam da política e de sugarem, de roubarem, de enganarem o Estado. Eram corruptos. Então é notável que os fariseus e os herodianos estejam interrogando Jesus. Porque aqui há uma questão espiritual e há uma questão material. Por isso que eu vou ler de novo. A resposta de Jesus para os fariseus e para os herodianos: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Ora, César é o poder político, é o poder humano, é o governo humano. Deus é o governo espiritual. É o Rei dos Reis. É o invisível. Então há duas questões. Uma material e outra espiritual. Há dois grupos de inquiridores. Os fariseus, que representam o lado espiritual, e os herodianos, que representam o lado material. Está entendendo a disputa? É muito grave. Agora eu vou ler, e cada pessoa que está aqui na Paz e Vida de São João de Meriti repete em seguida. Vamos lá. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Amém? Quantos acreditam nesta palavra? Quero que você desocupe as tuas mãos e faça o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que São João de Meriti e o Rio de Janeiro já deu para o Senhor Jesus. Isso. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso. Você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar, glorifique a Deus conosco agora. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Pai querido, nós somos o povo aqui da terra que glorifica o teu nome. Recebe este louvor. E sobre cada vida que te aplaude e te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada e o homem não tem nada a dizer. Mas o teu Espírito tem tanto a falar. E este povo quer ouvir a tua voz. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro e envia a tua palavra agora aqui nesta igreja e também a cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. O questionamento destes dois grupos a Jesus tem a finalidade de colocá-lo contra
o mundo espiritual e o mundo material. Por isso, os herodianos e os fariseus foram interrogá-lo. Está aqui no versículo 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Ora, eu já comentei com você que os fariseus representam o grupo espiritual mais fanático e os herodianos representam o grupo material mais avarento e mais fanático também. São loucos pelas coisas do mundo. E eles querem comprometer Jesus, tanto no mundo espiritual como no mundo material, fazendo a seguinte pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Olha só, para duas questões, uma material e outra espiritual, duas perguntas: pagaremos ou não pagaremos? E qualquer resposta que o Senhor Jesus der, ou o comprometerá com o mundo espiritual ou com o mundo material. O próprio Jesus disse que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou agrada um e aborrece o outro, ou se achega um e despreza o outro. Jesus vai ter que dar uma resposta agora que desafia a pergunta dos fariseus e dos herodianos. E eles chegaram em Jesus com tanta hipocrisia, sabendo verdadeiramente quem é Jesus. Pode acreditar nisso. Veja o versículo 14. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. Ao declararem estas quatro coisas, tanto os fariseus como os herodianos mostram que sabem quem Jesus é. Primeiro, mestre. Não é só por hipocrisia que eles estão chamando Jesus de mestre. Eles têm certeza absoluta que Jesus é mestre. O mestre dos mestres. Eles reconhecem isso mesmo sendo inimigos de Jesus e mesmo tentando lhe armar uma cilada. Veja, mestre, circule mestre aí no versículo 14. Sabemos que és homem de verdade. Circule também homem de verdade. O único homem verdadeiro que já existiu. O verdadeiramente homem. Não verdadeiramente homem no sentido de ser macho, violento, mas verdadeiramente humano, do jeito que Deus planejou para cada ser humano, o único ser humano verdadeiro. Eles confessam isso, sem pecado, santo, homem de verdade, homem de uma palavra só. Por isso, duas questões, porque ele é homem de uma palavra só e duas questões. Então eles reconhecem que Jesus é homem verdadeiro. E eles disseram também: por que não olhas a aparência dos homens? Quando eles falaram isso, por que não olhas a aparência dos homens? Só existe um lugar na palavra de Deus onde surge essa expressão, e nós vamos lê-la no livro do profeta Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Vamos até lá. Livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O único que não olha a aparência é Deus. Quando eles disseram lá para Jesus, os fariseus herodianos: porque não olhas a aparência dos homens? Eles estão reconhecendo
que Jesus é Deus. Porque só Deus tem esse atributo. Veja, eles sabem a quem estão perguntando e mesmo assim estão armando uma cilada. Olha o atrevimento. E aqui eu quero que você circule, porque não olhas a aparência dos homens. Essa é a confissão deles, acreditando que Jesus é Deus e não um subdeus, não um Deus menor, que Ele é Deus. E ainda disseram: antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Circule a palavra caminho de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eles estão reconhecendo tudo em Jesus. Você vê como o ímpio se enrola todo com as palavras? Jesus disse: com a tua boca serás condenado e com a tua própria boca serás absolvido. Esses daqui já se condenaram. Esses daqui você vai ver no dia do juízo. Aqui, eles conhecem Jesus, mas não obedecem. Sabem que Ele é mestre, sabem que Ele é perfeitamente humano, verdadeiro. Sabem que Ele é Deus porque Ele não olha a aparência de ninguém. E sabem que Ele é o caminho de Deus. Mas não obedecem, estão desafiando Jesus. E fazem a pergunta: é lícito pagar o tributo, o imposto a César ou não? É lícito pagar tributo a César ou não? Sim ou não, Jesus? E o próprio Jesus tinha dito: seja o vosso falar sim se for sim e não se for não. Jesus não pode chegar aqui e dizer mais ou menos. Ou dizer depende, como muitos fazem. Depende. Ele vai ter que dizer sim ou não. E eles sabem que Jesus é verdadeiro e vai dar a resposta exata. E com uma das respostas, eles esperam de qualquer maneira comprometer Jesus com o mundo espiritual ou com o mundo dos homens. Por quê? Porque se Jesus falar assim: não é lícito nós, judeus, povo escolhido de Deus, pegarmos o nosso dinheiro santo e dar para César. Não! Jesus ficaria bem com o mundo espiritual, mas ficaria mal com o mundo material. Não é? Seria chamado de um rebelde, um revolucionário, alguém que estava ensinando o povo a sonegar impostos. E se Jesus dissesse: sim, tem que dar a César, aí os judeus iriam ficar com raiva de Jesus, os fariseus que se julgavam espirituais iriam propagandear por todo Israel que Jesus era contra o reino de Deus, porque incentivava o povo a dar dinheiro para César, um governo invasor que saqueava Israel. Essa era a cilada. Só que Jesus realmente Ele conhece os pensamentos e os corações, porque Ele é Deus. Olha o que está aqui no versículo 15. Então Jesus, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Por que me tentais? E quando Jesus fala isso, amados, Ele está confirmando que é Deus. Leia comigo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Quando você vier à Paz e Vida, você vai aprender muito. Olha aqui, ó. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Nós não podemos tentar a Deus. E Jesus está dizendo: por que me tentais? Está escrito na lei: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus é Deus. Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe a trouxeram. E disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? Aí Jesus pegou a moeda que circulava em Israel. Me tragam uma moeda.
uma moeda qualquer. Porque o que circulava em Israel era dinheiro romano. Era como o dólar na época. Me tragam uma moeda. Roma dominava a terra como os Estados Unidos dominam hoje. Me tragam uma moeda aqui de Israel, disse Jesus. E trouxeram uma moeda. E ele disse, de quem é essa figura aqui na moeda? De quem é esta inscrição? Aí eles olharam e viram em alto relevo na moeda o perfil de César. E viram também escrito César. Então os herodianos e fariseus responderam para Jesus, é de César. Tanto a figura, o rosto que aparece, como a inscrição diz César. E Jesus respondendo disse-lhes, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quer dizer que há coisas no mundo material que são dos homens. E há coisas no mundo espiritual que são só de Deus. Aqui na terra, enquanto nós estivermos no mundo, nós temos que dar aquilo que é do mundo. Se o governo quer cobrar taxas e impostos, seja municipal, estadual ou federal, nós temos que pagar. Porque é dar a César o que é de César. Jesus ensinou isso. Agora, veja comigo o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 1. A confirmação desse ensino de Jesus. Paulo escreveu assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Então, o ensinamento da palavra é este. De que nós temos que nos sujeitar aos governos estabelecidos, porque só estão no poder porque Deus concordou. E a gente não pode se rebelar contra a autoridade do mundo. Ora, eu posso não concordar com o governo, eu posso dizer, esse foi eleito, mas não era meu candidato. Não importa. Agora ele foi empossado com a concordância de Deus. Não importa se é prefeito, se é governador, se é presidente, ou vereador, ou deputado, ou senador. Foi empossado com a autoridade de Deus, com a concordância de Deus. E nós, como cristãos, temos que nos sujeitar. Pagar imposto, pagar tributo e honrar. E não falar mal. É muito ruim quando se fala mal do governo, de qualquer governo. Mesmo que o governo esteja fazendo uma péssima administração. Você não pode falar mal do governo. E isso que eu estou falando não é política, não. Está na palavra de Deus. Nós temos que ser sujeitos à autoridade. E para não ficar nas palavras de Jesus e de Paulo, vamos ver o que o apóstolo Pedro também falou. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, vamos ver o que diz aqui no versículo 13. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Se eu estiver dentro da lei, ótimo. Se eu estiver fora da lei,
eu não posso reclamar. Quero que você veja comigo o que diz aqui no versículo 8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Eu não posso falar mal do governo, eu não posso falar mal da autoridade, eu tenho que respeitar essas autoridades que foram constituídas por Deus. Veja o versículo 13 em diante agora. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Eu vou agir direito, de acordo com a lei, porque eu sou de Deus. Eu vou me sujeitar à autoridade. Vou dar a César o que é de César. Se eu tenho na escola um professor acima de mim, ele é autoridade sobre mim. Ele só é o professor daquela classe, ou professora daquela classe, numa posição de liderança, porque Deus permitiu. Se eu sou aluno, eu não posso desacatar o professor, eu não posso desacatar o meu chefe na empresa, isso no mundo, hein? Eu tenho que ter uma boa consciência. Eu tenho que dar a César o que é de César. Eu tenho que respeitar toda a autoridade constituída. Eu tenho que respeitar o policial, respeitar o militar. Eu tenho que respeitar qualquer autoridade que Deus constituiu, porque ninguém é autoridade sem a permissão de Deus. Agora, se a autoridade está agindo direito, isso é problema dela com Deus. Nós temos que obedecer. Amém? Agora, isso é com respeito ao mundo. Mas Jesus não falou só com respeito ao mundo. Ele também disse, dai a Deus o que é de Deus. Então vamos ver aqui 10 coisas que Deus quer que você dê a Ele. Amém? Tem uma caneta aí? Quem tem uma caneta? Anote o que eu vou agora falar. 10 coisas que Deus quer que você dê a Ele. Porque Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus. Eu já sei o que eu tenho que dar para César, para as autoridades do mundo, para os governos do mundo. Mas eu também tenho coisas para dar a Deus. Então vamos ver agora 10 coisas que você tem que dar para Deus. Porque Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus. Primeira coisa, temor. Escreva aí, temor. E vamos juntos no livro do profeta Jeremias, capítulo 5. Vamos ler o versículo 21. A primeira coisa que você tem que dar a Deus. Ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Não me temereis a mim, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna que ela não transpassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se, e não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Primeira coisa que eu tenho que dar a Deus é temor. Eu não posso ficar na casa do Senhor e fazer uma chacrinha. Tem que ter temor. Nós temos que guardar os nossos lábios e os nossos pés quando estivermos na casa do Senhor. Tem que haver submissão.
Tem que haver temor. Uma igreja sem temor de Deus perde a bênção. Porque Deus diz assim: as vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Deus está dizendo: não temereis o meu nome? Não tereis temor de mim? Primeira coisa que nós temos que dar a Deus é temor. Muito bem. Segunda coisa, eu tenho que me lembrar de Deus. Eu não posso sair daqui e me esquecer de Deus. Não posso sair daqui e me esquecer da sua palavra. Eu não posso sair daqui e voltar a tudo que era antigamente. Eu tenho que me lembrar de Deus. Ainda no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Dai a Deus o que é de Deus. Está escrito assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires poder. Muitas traduções estão escritas riquezas. Que é Ele o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Eu tenho que dar isto a Deus, eu tenho que me lembrar dele quando eu saio daqui, porque é Ele que me abençoa lá fora. E antes de tudo eu tenho que me lembrar dele. Eu não posso dizer: se der tempo eu irei à casa do Senhor, se sobrar eu darei o dízimo. Antes, em primeiro lugar, Deus. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Terceira coisa que eu tenho que dar a Deus: obediência. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E nós vamos ler o versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É lógico que eu tenho que obedecer César, mas eu tenho que obedecer Deus. Se César der uma ordem contrária à palavra de Deus, importa primeiro obedecer a Deus, não é? Se o governo me diz assim: dia 12 de outubro é feriado nacional, eu não estou nem aí com essa ordem do governo, eu vou trabalhar. Porque eu sei que essa ordem é contrária à palavra de Deus. E não é porque a autoridade mandou que no dia 12 de outubro eu vou fazer o que eles estão mandando. Porque importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Nós temos que dar obediência a Deus. Essa é a terceira coisa. Quarta coisa que nós temos que dar a Deus: adoração. Salmo de número 96. Vamos ler o versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Quer dizer que todos os moradores da terra têm que dar a Deus adoração. Quinta coisa: eu tenho que dar a Deus exclusividade de adoração. Leia comigo no livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos ler aqui o versículo 2. Deus falando: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem foi liberto da escravidão do diabo? Levante a mão. Eu sou o teu Deus que te tirei da escravidão. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Eu tenho que dar a Deus exclusividade. Não posso acreditar em outros deuses, em outras divindades. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam a minha palavra. Eu tenho que dar exclusividade de adoração a Deus.
Eu não posso adorar Deus através de uma imagem. E não posso adorar imagens, sejam elas de quem for. Deus quer exclusividade. Dai a Deus o que é de Deus. Só Deus é digno de adoração. Eu tenho que dar exclusividade para Deus. Sexta coisa que eu tenho que dar a Deus: justiça, amados. Voltando para o livro de Deuteronômio, capítulo 16, nós vamos ler aqui no versículo 20. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Eu não posso fazer injustiça. Eu não posso concordar com injustiça. Eu tenho que lutar por aquilo que é direito e eu tenho que vigiar para que não pratique qualquer injustiça. Eu tenho que dar isso para Deus, porque o nosso Deus é justiça e eu não posso ser injusto. Sétima coisa que eu tenho que dar a Deus: dai a Deus o que é de Deus, porque é dele. Eu tenho que dar fidelidade. O nosso Deus é fiel, eu também tenho que ser fiel. Leia comigo Deuteronômio ainda, capítulo 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Eu tenho que ser fiel. Eu tenho que dar a Deus isso. Dai a Deus o que é de Deus. E a oitava coisa que eu tenho que dar: os dízimos, amados. Porque o dízimo é do Senhor, diz a palavra. Mas eu quero que você leia aqui em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1. Olha o que diz. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porá num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Onde Deus manda trazer o seu santo dízimo? Na sua casa. O lugar escolhido por Deus é a sua casa. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. O lugar escolhido por Deus é a igreja. O dízimo é do Senhor. Eu não posso dar o dízimo na favela. Eu não posso distribuir o dízimo na rua para os mendigos. Eu posso dar as minhas esmolas na favela e nas ruas, nas esquinas e nas praças. Mas eu não posso pegar o que é de Deus e dar. Porque eu tenho que dar para Deus o que é de Deus. E eu não posso pegar o que é de Deus e dar no comércio. Estou precisando pagar a prestação lá das Casas Bahia, então eu vou pegar aqui do Santo Dízimo e vou pagar o meu carnê. Não pode. Dai a Deus o que é de Deus. O dízimo é do Senhor, é santo ao Senhor. E a nona coisa que eu tenho que dar a Deus, porque é de Deus, é a oferta. Vamos outra vez no Salmo de número 96, no versículo 8 agora. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. A oferta é do Senhor. Quando Jesus ficou perto da arca e todos estavam trazendo a oferta naquele dia, Jesus viu que os ricos colocavam muito dinheiro e veio uma pobre viúva e deu apenas 2 moedas. E Jesus chamou a atenção dos discípulos dizendo: deu mais do que todos esta pobre viúva, porque todos deram como oferta de Deus. Olha só, a oferta é de Deus, dai a Deus o que é de Deus, porque todos deram como oferta de Deus aquilo que sobrava.
Mas esta pobre mulher, do seu sustento, deu tudo o que tinha. Por quê? Porque ela reconheceu que a oferta é de Deus. E a 10ª coisa que eu tenho que dar para Deus, e Deus não aceita que eu divida, é o meu coração. Eu quero que você leia comigo no livro de Provérbios, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração. Eu não posso dar para Deus o meu corpo e o meu coração não. Deus, Ele quer o meu coração. Eu estava falando com vocês durante a oração de libertação, que o diabo atua na mente da pessoa, no sistema nervoso, e que nos terrenos, uma das obrigações dos adeptos é fazer a cabeça. Uma das obrigações dos adeptos é fazer a cabeça. Por que o diabo quer a cabeça da pessoa? Porque ele não pode tomar o coração. Muitas coisas ruins procedem do coração humano, mas o coração humano só pode ter um dono, e é Deus. Jesus disse: se alguém amar sua mulher mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar o seu marido mais do que me ama, não é digna de mim. Se alguém amar o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por que ele falou isso? Porque o coração humano não pode ser dado a ninguém, só a Deus. Tanto é que Jesus fica pacientemente na porta do coração humano, batendo, educadamente, pedindo para a pessoa lhe dar o seu coração. Vamos comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eu estou terminando a mensagem. Todas estas coisas são de Deus, e eu tenho que dar para Deus. Apocalipse 3, verso 20, nós lemos que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você ouviu, há coisas que são de César, mas todas estas coisas são de Deus. O temor, a lembrança, a obediência, a adoração, a exclusividade de adoração, a justiça, a fidelidade, os dízimos, as ofertas e o coração. Se eu sou servo de Deus, eu tenho que dar para Deus o que é de Deus. Mas eu começo dando o meu coração. Qual é a primeira coisa que você tem que dar para Deus? O temor. E se eu tenho temor, eu tenho que dar o quê? Obediência. Se eu ouço a voz do Senhor e não obedeço, eu não tenho temor de Deus, porque quem tem temor obedece correndo. Ele disse: eis que estou do lado de fora e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, mas na marra não entro não. Se a pessoa ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entro. Aí por causa do temor e da obediência, a pessoa dá o coração. E todas estas coisas então são acrescentadas: adoração, exclusividade de adoração, justiça, fidelidade, dízimos e ofertas. Temor, obediência e coração. Eu sei que você tem temor de Deus, só não sei se você está obedecendo. Quando a pessoa obedece, ela mostra que tem temor. Quando ela vai à frente e diz: estou entregando o meu coração para Jesus.
Por isso eu vou fazer esta pergunta agora. Quantos aqui, na Paz e Vida de São João de Meriti, que têm temor de Deus, que obedecem a Deus? Quantos aqui querem abrir o seu coração, dar o seu coração porque é de Deus? Quantos aqui querem dar o seu coração para receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, levante a mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga bem alta a tua mão. Que maravilha, gente. Cada pessoa que ergueu a mão, vem aqui para frente comigo agora. No temor do Senhor, na obediência a Deus, vem aqui para frente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá. Isso, venha correndo. Quando eu tenho temor, aquelas bênçãos de Deus vêm sobre a minha vida. Ele faz vir a boa chuva, Ele faz eu prosperar no meu caminho, Ele me abre as portas, tudo que eu faço dá certo. Jesus Cristo coopera comigo e Ele dá ordem a meu respeito, porque eu tenho temor, obedeço e dei para Ele o meu coração. Não adianta eu dar o meu corpo para Jesus. Sabe por que o diabo não consegue possuir ninguém definitivamente? Porque a pessoa pode até fazer um pacto de sangue, raspar a cabeça, fazer a cabeça, mas o máximo que a pessoa consegue dar para o diabo é o corpo, para o espírito maligno incorporar. O diabo não consegue incorporar no coração humano, não. O coração da pessoa pode até ficar imundo, cheio de sujeira, mas o dia que ela ouve Jesus batendo e abre a porta do coração, Jesus entra, faz uma limpeza poderosa, tira todos os vícios que atrapalham, muda a maneira da pessoa pensar, tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Pega aquele coração sujo, limpa e enche da sua presença. O diabo não consegue possuir o coração de ninguém. E quando você dá o teu coração para Jesus, só você pode expulsá-lo novamente. O diabo não pode tirar Jesus de dentro do teu coração. Está entendendo isso? O Espírito Santo de Deus está falando no meu coração que há mais pessoas aqui que precisam entregar o coração para Jesus, mas entregar de verdade, porque por enquanto só entregaram o corpo. E Jesus não é uma entidade, Jesus não é um espírito qualquer para ficar com a sobra. Jesus, Ele quer o centro da tua vida, Ele quer o centro dos teus sentimentos, Ele quer todo o teu amor. Se você não tem conseguido amar Jesus de todo o coração, se você tem colocado outras pessoas ou outras coisas acima de Deus, então você por enquanto ainda não foi digno do Senhor. E eu sei que tem pessoas aqui que tentaram dividir o coração. Metade do meu coração eu dou para Jesus, e a outra metade eu vou amar outras pessoas. Olha, nem pessoas vivas ou mortas, nem ídolos, nem entidades, nem espíritos. Você não pode amar mais ninguém, nem divindades, nem religiões, nem família. Às vezes a pessoa está dividida. Hoje eu não vou para a igreja não, hoje eu vou ficar com o meu grande amor. Por que você não trouxe o teu grande amor para a igreja junto com você? Se você está sentindo que o teu coração está dividido, e você quer entregar o teu coração totalmente para Jesus, então vem aqui para frente também, que eu vou orar por você. E essa história vai mudar hoje. Você que está com o coração dividido, porque gosta de outras coisas também, contrárias à palavra de Deus, Jesus disse: o teu coração tem que ser só meu. Vem para cá, vem para cá.
vai chegando. Eu vou fazer esta oração e se você permitir, Jesus vai possuir totalmente o teu coração agora. E qualquer outra pessoa que quiser chegar aqui na frente, aproveite agora, porque eu vou orar. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, teu coração não está dividido não. Teu coração está totalmente em César. Teu coração está totalmente no mundo. Chegou a hora de você falar: sai, César, meu coração é só de Jesus. O meu corpo até pode honrar César e obedecer, mas o meu coração vai obedecer só o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se você está sentindo uma chamada do Espírito Santo para vir aqui na frente, você que está afastado, afastada, desviado, desviada, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Isso, venha. Glória a Deus. Isso. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Oh, glória, olha quanta gente, vem correndo. Glória a Deus, vem correndo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Eu vou convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio, onde estiverem, em casa, no trabalho, no hospital, no presídio. Vou convidar estas pessoas a se colocarem de pé ao lado do rádio, se elas querem entregar a vida para Jesus e dar o seu coração exclusivamente ao Senhor por causa do temor e da obediência. Agora você tem que se comprometer com isso, ó. Se lembrar do Senhor o tempo todo, adorá-lo com exclusividade, praticar a justiça, ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Se você não está conseguindo ser fiel nos dízimos e nas ofertas, você não está dando para Deus o que é de Deus. E há alguém aqui que diz assim: pastor, eu não consigo dar o dízimo. Por quê? Porque nunca sobra, pastor. Mas o dízimo não é resto, o dízimo não é sobra, o dízimo é primícia. Se você não está conseguindo dar a Deus o que é de Deus, não está conseguindo ser fiel no dízimo, eu vou chamar você para vir aqui na frente também, em nome de Jesus. Não fica com vergonha não. Não fica com vergonha, venha. O temor do Senhor é o princípio de tudo. Vem para cá. Agora todas as pessoas que estão ouvindo pela rádio e nós que estamos aqui na Paz e Vida de São João de Meriti, vamos nos ajoelhar diante do altar de Deus. Vem para cá. Você que está dirigindo, não precisa parar o veículo. Você que está ouvindo pela rádio e está dirigindo, quer entregar tua vida para Jesus, quer dar ao Senhor aquilo que é de Deus? Então coloque a tua mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui também. Agora cada pessoa que está de joelhos aqui e também através da rádio, cada pessoa ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi que eu tenho que dar para César o que é de César, mas eu aprendi também o que tenho que dar ao Senhor, porque te pertence por direito de criação. Foi o Senhor que criou o meu coração e Ele bate no meu peito sem que eu o mande, porque Ele obedece a tua voz. E eu reconheço que o Senhor é o dono do meu coração. E eu agora o abro para o Senhor entrar e fazer morada pelo teu Espírito Santo na minha vida, pois com temor ouvi a tua voz e obedeci. Pai querido, perdoa agora os meus pecados e não permita que as minhas iniquidades afastem de mim
as tuas bênçãos. Eu te peço perdão. Me purifique agora, pelo sangue de Jesus. Limpa, Senhor, o meu coração e faz de mim uma nova pessoa. E eu quero, aí no céu, declarar que vou te servir em primeiro lugar e buscar o teu reino com temor e obediência, e vou te adorar com exclusividade e não te deixarei, pois conheço o teu caminho e o Senhor conhece o meu coração. Eu me entrego agora totalmente ao Senhor e peço a tua bênção de restauração e transformação na minha vida, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém